Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo desse canal. Se você está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Michael e hoje nós vamos estar falando aí de um conteúdo muito bacana. Na realidade, essa aula, para mim, ela é uma aula, mais uma vez, comemorativa. Há umas 2 semanas atrás nós batemos aí o número de 200 inscritos. E desde então eu estou tentando dar uma continuidade aqui no canal, mas eu estava ocupado com outras demandas, acabei não dando conta de dar seguimento aqui com o canal. Mas agora nós estamos de volta, né, e bola para frente, né. Bem, como nós podemos ver, a ideia aqui hoje é apresentar para vocês, liberar para vocês um trabalho que eu construí durante o ano passado, visando essa questão de incompatibilidade que eu já falei uma vez. Eu posso deixar a descrição do vídeo aqui que eu publiquei, onde nós tivemos essa dificuldade em relação ao Office com a plataforma 64 bits e vários controles, né, Listbox, List View, Status Bar, Progress Bar e alguns outros pararam de funcionar devido à incompatibilidade da plataforma 32, né, as bibliotecas 32 bits. Então, assim, desde então eu venho trabalhando para criar soluções que possam vir a substituir essas aplicações, essas bibliotecas. E uma das primeiras que eu comecei a criar foi essa que hoje eu vou estar divulgando para vocês e vou estar liberando lá na minha página do GitHub, certo? Muito bem. A classe Custom Progress Bar. A gente já sabe que o Office 365, para quem adquiriu, né, a assinatura aí da Microsoft, ele roda, ele não tem esse problema de incompatibilidade. Visando isso, o que a gente resolveu trabalhar? A gente resolveu criar um diferencial para esse controle. Então, qual que seria esse diferencial? Uma das vantagens dele é exatamente a compatibilidade com a arquitetura 32 e 64 bits, independente de qual versão do Office. Você pode estar rodando no Office 2003 até o Office 2019 que está saindo agora. Porém, para ele ser um controle atrativo e além de compatível com todas as versões, nós criamos opções diferenciadas de contadores e barras de progresso. O controle padrão hoje, ele simplesmente é uma barra evolutiva que você define valores máximos e mínimos e ela vai evoluindo conforme os processos vão sendo realizados. Aqui o intuito foi de exatamente criar esse mesmo modelo, porém te dando, oferecendo para você, desenvolvedor, mais opções, hoje nós temos 2 tipos de contadores. Eu vou estar mostrando aqui, deixa eu estar entrando aqui na página do GitHub, mais fácil. Então aqui, essa daqui é o perfil do GitHub, aonde está hospedado essa classe. Tá? Eu tenho aqui alguns arquivos. Nós já estamos na versão 1.2.1. Essa questão de versão foi algumas correções de erros, outras questões de melhorias, algumas implementações que nós fomos fazendo, adicionando novas funcionalidades. Então, sempre que tem uma versão nova, sempre que tem uma alteração na classe, uma modificação, eu marco essa versão nova e venho aqui com as descrições do que vem de modificação, o que eu acrescentei e tudo. Essa documentação aqui, se você entrar nesse endereço, github.com/michaelsfraga/custom progress bar, vou deixar o endereço também na descrição do link. Essa página, esse repositório do GitHub, ele tem todas as versões. E se caso você quiser ver o evolutivo das versões, eu quero pegar a primeira versão e quero ver como é que ela era, o que ela tem de diferente da segunda, da primeira, nós podemos fazer o seguinte. Essa opção aqui, Releases,
nós temos 4, que são 4 versões que já foram lançadas. Você clicando aqui, você tem acesso a cada uma das versões, tá vendo? A 1.0.0, a 1.1.0, 1.2.0 e a 1.2.1. Então, acessando esse link de release, você pode simplesmente selecionar aqui e baixar o código, né? Vai vir todos os arquivos do repositório dentro de um arquivo compactado. Vou baixar aqui apenas para demonstrar, né? Fazer um modelo de como funciona. Muito bem, já fez o download aqui, já carregou lá para a pasta. Mas na realidade eu já tenho aqui um arquivo salvo já do diretório que nós estamos trabalhando. Então, vindo aqui no diretório, né, eu baixei esse arquivo aqui. Dentro dele nós temos a classe, que é um arquivo CLS. Nós temos esse arquivo aqui, ó, cprogressivar.cls. Esse arquivo é o que nós vamos puxar para dentro do arquivo de Excel para a gente poder fazer a criação e o desenvolvimento das soluções usando o Progressivar. Ele já está aqui também, ó, descompactado. Então, agora vamos lá para o Excel. Muito bem. Agora aqui no Excel, né, vamos preparar aqui o ambiente para a gente fazer os testes. Primeiro, vou criar um arquivo novo, um arquivo em branco. Depois, antes da gente ir para o editor de macro, tem um detalhe que essa classe precisa ser adicionado. Aqui na guia desenvolvedor, no grupo código, na segurança de macro, vocês vão abrir, né, a central de permissão. E aqui, dentro dessa opção configuração de macro, vocês vão habilitar essa flag aqui, que ela permite o acesso ao objetos de modelo de projetos VBA, entendeu? Ele permite o acesso a projetos VBA. Sem essa opção flagada como verdadeiro, sem ela marcada, a classe não funciona. Por quê? Através dessa autorização que essa opção aqui nos dá, né, ela nos dá acesso a fazer manipulação dos componentes do Excel, né, dos componentes ali do módulo de classe, do formulário e por aí vai. Então, quando você vai partir para esse lado de manipular esses objetos, você só consegue fazer com essa opção marcada como true, né, ou como verdadeiro, para poder habilitar isso. Deu OK. Muito bem, agora vamos lá para o editor. Eu vou criar um novo módulo em branco e com o botão direito, né, nessa área branca do VB Project, eu vou mandar importar um novo arquivo. Já está no diretório, vou selecionar aqui o nosso arquivo .cls e vou mandar carregar. E ele já veio aqui, ó, carregado como módulo de classe. Então, vamos lá. Iniciando aqui, eu preciso criar primeiro uma variável apontada para essa classe. Então, eu vou chamá-la de opbar e ela é do tipo cprogressivar. Vou iniciar uma rotina, um procedimento, eu vou chamar de testando progressivar. Então, inicialmente a gente precisa o quê? Setar esse objeto. Na sequência, no final do código, eu vou sempre fazer... Opa, aqui eu inverti. Opbar. Eu vou limpar o objeto da memória até para o processo de desempenho não ficar lento, né? Vou dar um stop aqui sempre para poder descrever alguma coisa do código que for necessário. Muito bem. Então,
Se nós fizermos aqui o opbar ponto, eu já começo a ver todos os métodos e propriedades existentes para essa classe. Então, nós temos aqui, né, uma prévia, né, sobre a classe, alterar o tipo de barra, o tipo de contador, iniciando um formulário, inicialização, o máximo de registros, o título do formulário, a atualização e tornar o formulário visível ou invisível. Eu vou estar explicando aqui as principais. A princípio, vamos fazer chamar esse método aqui about, porque eu acho que é importante tá mostrando para vocês que geralmente um projeto desse nunca é feito sozinho, né? O que acontece aqui? Esse projeto eu já tenho mais ou menos um ano e alguns meses que eu estou trabalhando com ele. Podem ver aqui, ó, nas especificações da classe, né? Ele foi criado no dia 19/6 do ano passado, 2017, e a última modificação foi agora, no dia 24 de setembro. Foi desenvolvido por mim, o endereço onde ele está armazenado, uma descrição sobre o objetivo, né, do processo, do projeto, que é essa classe customizada. E aqui o nome de todos os colaboradores que em algum momento me auxiliaram com dicas, com ideias, com execuções mesmo, teste, coisas do tipo, entendeu? Então queria mandar aí um abraço pro Tomás Vasques, pro Márcio Ribeiro, né, o Master MR, o Rafael Rabaquim, lá do grupo do Resenha VBA, o nosso querido amigo português aí, ó, o Diniz Fernandes, que também deu uma força aí agora na reta final, que estava dando uns problemas aí de incompatibilidade. Ele foi lá, queimou a cabeça para poder conseguir auxiliar aí numa tentativa de resolver os problemas, e foi de grande ajuda. E o nosso amigo Giovanni Franco, que a participação dele com um vídeo que ele criou e a gente trocando uma ideia foi fundamental para criar um recurso de atualização automática dessa classe, que eu vou estar falando agora daqui a pouco para vocês. Então, obrigado a todos vocês aí, valeu, moçada, e vamos continuar aqui com o vídeo. Muito bem. O que eu preciso para poder fazer a classe executar? Primeiro, eu preciso definir um número máximo de registros. Quando você joga isso dentro de um processo real, o seu número máximo de registro pode ser o total de linhas que vai ser processada, pode ser o total de registros que está sendo carregado do banco de dados. Então, essa questão de número de registros, ele está relacionado com o processo que você está executando. No meu caso, eu vou colocar um número fictício aqui. Vamos supor que eu tenho 5.000 registros. Eu poderia colocar 50. Não, vou fazer assim. Vou colocar 10.000. 10.000 registros, certo? Então, o número máximo de registros que eu tenho são 10.000. Na sequência, eu preciso definir o tipo de barra e o tipo de contador. Mas esses daqui, eles já têm um padrão que eles carregam quando a classe é criada. Quando a classe é instanciada, ele já vem com um tipo padrão que já é definido pela própria classe. Se você quiser alterar, a gente vem aqui, mas eu não vou alterar agora não. Eu vou deixar para alterar num segundo momento. E, por último, nós temos aqui o initialize. Esse initialize, ele é interessante porque ele é o que vai fazer a inicialização da nossa Progress Bar. Ela que vai fazer a construção de toda a interface da Progress Bar, certo? Ela sendo construída, a gente vai agora jogar o que? Vamos fazer um laço, né? Deixa eu criar uma outra variável aqui. Vou chamar de registro, de reg, mas na realidade isso aqui seria vou chamar de contador, né? E count é um contador. Aqui eu vou jogar um laço for count é igual a 1 até muito bem.
Então aqui nessa linha eu vou criar um contador que vai começar do 1 e vai até o número máximo de registros que eu defini aqui em cima, que são os 10.000. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma atualização da barra. Então, a cada laço eu vou passar alguns parâmetros para essa atualização. E quais são as atualizações? Bem, o primeiro é chamada de p-record-now, ou seja, o registro atual, certo? Qual que é o número do meu registro atual? No caso, é a minha variável eCount, certo? Em segundo, eu tenho aqui o record max, ou seja, dependendo da situação, das circunstâncias, eu posso estar alterando o valor máximo dentro do código. E considerando assim, quando eu altero dentro do update, esse valor aqui da propriedade record max também é alterada, porque todas as informações estão linkadas dentro da classe. Apesar de eu chegar nela em caminhos diferentes, né, um pelo método update e o outro pela propriedade record max, as duas estão conversando, né, os dois locais, as duas entradas estão conversando uma com a outra. E por último, eu tenho aqui um parâmetro chamado textbar, que vai ser... Nós vamos falar dele daqui a pouco, quando a gente começar a trabalhar com os tipos de contador e os tipos de barra. Por enquanto aqui eu vou passar só esse método, né, o eCount. Bem, vou dar aqui um executar e vamos ver o que acontece. Olha só, ele criou um formulário com o progress bar e começou a fazer evolução. Deu um erro aqui no final, mas houve um erro de compatibilidade só. Depois eu verifico isso, o que houve. Mas, beleza, você viu, e aqui ó, não tem nada. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma condição, só para a gente mostrar. Quando ele chegar em 9.000, eu vou dar um stop no código, certo? Então, quando o meu contador chegar em 9.000, ele vai parar o código, para a gente poder dar uma olhadinha com calma no formulário. Muito bem. Ó, eu tenho aqui um título que já vem personalizado. Eu já tenho aqui percentual, né? Ele está trazendo como percentual. E a barra evolutiva. Então, esse contador em formato percentual e essa barra evolutiva, elas são configurações padrões da classe. Dentro do meu VB, vocês podem observar o seguinte, foi criado um formulário. Esse formulário que foi criado é um formulário padrão, criado pela classe e manipulado pela classe, que seria, no caso, esse formulário aqui da barra de progresso. É um formulário criado em tempo de execução, certo? Então vamos finalizar o código. Muito bem, deixa eu comentar isso aqui, porque pra gente era só mesmo para poder verificar o que estava acontecendo. Ah, e quando eu limpo a classe, o formulário é apagado, certo? Vamos brincar aqui agora com umas outras propriedades, né? Deixa eu fazer eu falei que eu sempre ia fazer isso, mas aqui eu resolvi fazer diferente. Vou criar um bloco with para poder deixar esse código um pouco mais limpo, certo? Então aqui ó, vou apagar isso aqui, vou apagar. Deixa eu apagar isso aqui também, que era só para testar. Beleza. Qual outra propriedade aqui que nós podemos brincar? Tem o título do formulário. Lá ele estava como custom progress bar. Aqui eu vou chamar de testando classe C progress bar. Uma outra modificação que eu vou fazer, o tipo de barra. Vocês podem ver que aqui eu tenho dois tipos, né? Eu tenho o tipo progress,
que é a barra de progresso, e eu tenho o display text, que no caso seria a exibição de um texto. Eu vou mudar para essa daqui e nós vamos configurar também o texto que a gente quer enxergar, certo? Outra propriedade é o tipo de contador, count type. Eu tenho o percentual e eu tenho o quantitativo, quantity. O meu inglês tá deixando a desejar, desculpa, gente. Mas o padrão vem como percentual. Então aqui nós vamos mudar para quantitativo, certo? Então ó, já mudamos aqui ó, o título, o tipo de barra e o tipo de contador. Então agora vamos editar o texto, né? Se eu der uma vírgula aqui, eu tenho o número máximo de registros que eu tinha te mostrado anteriormente. E aqui eu tenho uma opção chamada text bar. Aqui nós vamos definir o tipo de texto ou que texto que vai ser carregado. Vocês podem estar passando por aqui. Eu vou passar o seguinte, eu vou definir esse texto como se fosse notas fiscais. Vamos supor que essa numeração de 1 a 10 mil são notas fiscais. Então, eu vou colocar assim, ó, número da NF e vou concatenar com a variável count. Então, o que vai acontecer? O meu contador ele vai mudar para números, então vai contar de 1 até 10 mil, e o texto, né, não vai ser mais uma barra de progresso, vai ser um texto exibido, número vou colocar assim, da minha nota, da minha NFE. Vamos lá, vou executar. Vejam, ele agora mudou, tá vendo? Eu coloquei no caso uma caixa de texto com o texto, né, o número da minha nota, da minha NFE, e o número vai evoluindo. E aqui eu estou evoluindo também com o contador. Beleza. Ah, Michael, mas poxa, o que eu vou fazer com o número do contador? Aqui eu estou dando um exemplo para o número do contador. Mas agora vamos exemplificar o seguinte. Você está colocando os registros de uma planilha. Você tem da linha 1 até a linha 10 mil para poder fazer a execução. E vamos supor que lá você tenha números de notas fiscais. O que te impede de usar o contador e aqui você fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, um plan, né, de planilha, plan 1.cells, o número da linha e o número da coluna onde tem o número da nota. E com isso, o que vai ser exibido para você? O número da nota fiscal que está naquela linha, certo? O mesmo pode acontecer com vários registros. Aí entra a questão de criatividade, entendeu? A ideia é da classe fornecer a oportunidade de você exibir um texto, né? Você pode trazer o código do fornecedor, você pode trazer o número da nota, você pode trazer alguma matrícula, se for alguma coisa relacionada com escolas ou cursos. Então, assim, a possibilidade de coisas que você pode personalizar a sua Progress Bar usando esses recursos é muito grande mesmo, entendeu? Muito bem. Um último recurso aqui, um dos últimos recursos, já estamos acabando aqui com o vídeo. Seguinte, eu vou duplicar esse contador aqui, certo? Vou colocar 2 contadores. Então, beleza. Aqui eu vou fazer uma cópia também aqui para baixo. E aqui eu vou colocar um stop para a gente poder explicar. Vamos lá, eu vou diminuir o número aqui porque ficou um pouco grande lá, né? Eu vou colocar 5.000. Então, muito bem. Eu tenho aqui o seguinte, testando classe, né? Eu vou mudar essa para primeira etapa. Então aqui vai ser normal, vai exibir o texto e tudo, o número da minha nota, o número do contador de 1 a 5.000. Aqui vai continuar igual.
Aqui eu já vou fazer o seguinte, na realidade eu vou tirar isso aqui, eu vou mudar o texto para segunda etapa. E aqui nós vamos usar um método chamado alter. O que esse método faz? Eu consigo mudar em tempo de execução, enquanto o formulário ainda está criado, sem ter que apagar o formulário, né, e criar novamente um formulário para poder dar sequência. Por exemplo, você tem um processo que são divididos em várias etapas. Você primeiro faz a extração, depois você faz uma base de cálculo. Então você usa uma estrutura de progress bar para extração dos dados, e depois você usa uma segunda progress bar para execução dos cálculos. Porém, numa situação comum você teria que reiniciar e tal, e aqui no caso o que a gente faz? Eu criei esse método alter, que ele, em tempo de execução, ele já pega os elementos que existem dentro da progress bar e já alteram ele conforme a configuração. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, a minha primeira opção é a exibição da barra de progresso. Como ali em cima nós estamos usando o display, aqui eu vou voltar para o padrão, que é o progress. O segundo já é aquela questão do percentual e do quantitativo. Eu vou mudar para o percentual. Essa terceira opção, ela já pergunta assim, se eu quero fazer com que o meu formulário fique visível ou não. Né, ele fica visível ou invisível. Eu vou colocar como true, porque é o seguinte, eu vou fazer 2 stops aqui, ó, só para a gente demonstrar. Nesse meio do percurso, eu vou adicionar aqui um visible igual a false. Então vamos lá. Primeiro ele vai executar um progress bar utilizando quantidades e o display. Depois ele vai fazer com que o formulário fique invisível. E depois ele vai começar o segundo processo, que seria como se fosse um contador de cálculos, entendeu? Alguma coisa assim. Inclusive, eu posso até tirar isso aqui, porque isso aqui não vai fazer sentido. E aqui também eu posso fazer o seguinte, vamos supor que lá em cima eu estou fazendo uma extração de um TXT. O meu TXT, ele tem 5.000 linhas. Mas na hora que eu fazer o meu cálculo, não são 5.000 linhas. Essas 5.000 linhas, por causa de resumo de parâmetros e intervalos e mudança de página, acaba sendo 5.000 linhas. Mas vamos supor que o máximo que ele me entrega são 3.000 registros. Certo? Então aqui nós vamos ter uma mudança também de quantidade, número de registros. Então vamos lá. Vou executar a primeira etapa. Ele está fazendo a contação como se fosse assim, né? Primeira etapa, vamos supor que aqui fosse extração de relatório. Está fazendo a contagem. Parou. Na realidade, eu coloquei aqui para poder colocar como invisível, mas eu vou fazer uma outra coisa. O que acontece? No fim desse update, quando ele chega no número máximo de registro, ele já faz com que o formulário fique invisível automaticamente. Então, vou desconsiderar isso aqui, esse comando, vou desconsiderar esse outro stop aqui também. Beleza, ele fez a primeira parte, que foi a extração. O formulário continua aqui. Ele não foi deletado, ele continua na memória do computador. Porém, eu vou dar sequência agora no processo, que é o segundo processo já com as estruturas diferentes. Acabou o processo, ele exclui o formulário. Ou seja, de uma forma resumida, você consegue aproveitar uma mesma instância da sua progress bar e fazer alterações na estrutura da sua progress bar da forma como você quiser e aplicá-la em vários processos sequenciais. Certo? Isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque
você não perde desempenho no momento que você talvez teria que excluir uma instância para poder fazer uma outra instância com as modificações. Na primeira versão dessa classe, era isso que tinha que ser feito, se você tinha mais de um processo. Lá na versão 1.0.0, que eu havia mostrado nos releases lá do GitHub. Então, é isso que é o legal da evolução, entendeu? Você pega um projeto e você começa a estruturar ele, aí você vê, poxa, dá para melhorar isso aqui. Aí você começa a melhorar, coloca outros recursos, coloca outras funcionalidades. Então, o esquema de você fazer um projeto e você controlar a versão, que aí eu quero dar uma puxada também para o lado do controle de versão que o Git nos oferece, é muito bom, é muito bacana, entendeu? Então a ideia da classe realmente é essa daqui, é você conseguir adicionar dentro do seu processo, dentro das suas rotinas, uma barra de progresso que vá mostrar para o seu cliente a evolução de um determinado processo. Para ele, às vezes, né, você tem muitos registros, está trabalhando com muita informação, o cara fala, porra, olha lá, travou o Excel. E na realidade ele não travou, ele está trabalhando em segundo plano ali sem demonstrar nada para ninguém que está evoluindo o seu processo. Então fica aí a dica, né, da classe, eu acredito que vai ser muito útil. Tem um último recurso, duas coisas que eu quero demonstrar aqui. Eu tinha falado no início que a classe ela é própria, ela é compatível com qualquer versão, certo? Eu estou rodando esse Excel aqui, ó, podem ver aqui ó, a classe está aqui, certo? Excel, o editor, certo? Vem aqui em File, né? No caso arquivos, conta. Eu não estou rodando o Office 365, tá? Eu estou rodando uma versão Professional do 2016. E quando nós vamos aqui, ó, 64 bits. Ou seja, compatível com 64 bits, que foi o meu objetivo em construir essa classe é para poder rodar em qualquer versão do Excel. E como ele executa em tempo de execução a criação de formulário, a criação de labels, caixa de texto e frames, que são objetos padrões do VBA, então você consegue utilizar em qualquer versão que tenha acesso a DLLs, né? Talvez não. Somente no Office Web que não vai rodar, porque o Office Web já é uma estrutura totalmente diferente de desenvolvimento, né, que é o TypeScript. Beleza? Deixa eu mostrar uma última coisa que eu fiz. Deixa eu vir aqui na classe, deixa eu fazer uma alteração. Aqui eu tenho a versão dela, né, que é a 1.2.1. Vamos supor que você, usuário, né, você desenvolvedor, está trabalhando com essa classe. Então você vem aqui, né, na realidade você está trabalhando com a 1.2.1. Vamos supor que eu lanço a 1.3.0, né? Então lá no GitHub está a 1.3.0 disponível. Só que aqui, para exemplificar, eu vou mudar aqui para 1.2.0, né? Vamos supor, você está trabalhando com 1.2.0 e eu lanço lá 1.3.0, né? Mas eu daqui para frente eu não vou divulgar. Eu não vou ficar, saiu a versão nova e tal, a não ser que crie uma funcionalidade muito extrema que talvez venha a gerar um novo vídeo, certo? Então, vamos pegar aqui também. Deixa eu pegar isso aqui. Muito bem. Alguns usuários, principalmente no caso de você que é desenvolvedor, você trabalha provavelmente com esse recurso de condicional, argumento de compilação condicional. Eu trabalho muito com isso. Então vamos supor, né? Eu estou colocando aqui, ó, se você trabalhar com essa classe, você pode usar isso aqui, tá? Coloca uma condição, dá o OK. Então agora eu estou com essa condição de compilação configurada. Muito bem. Então vamos voltar aqui no módulo. Vou reduzir um pouquinho desse código aqui, que eu não vou precisar de tudo isso não, tá? Então essa segunda
essa alteração, né, da segunda etapa de Progress Bar eu vou apagar. Eu não preciso disso para essa parte aqui do que eu quero demonstrar. Eu vou apagar esses dois aqui também porque eu quero a configuração padrão da Progress Bar, né? Beleza. Então, você como desenvolvedor, você fez a configuração anterior, né, que eu te mostrei da variável condicional lá, de compilação, da condicional de compilação. Então, se a gente executar agora a rotina, lembrando que eu fiz também a modificação da versão. Olha só, nova versão disponível. Já existe disponível no repositório GitHub uma nova versão desta classe. Gostaria de acessar o endereço? Bem, qual é o intuito? Hoje, o que está disponível no GitHub é a versão 1.2.1. Eu vou continuar trabalhando conforme necessidade, conforme ideias e conforme sugestões que eu for recebendo do público. E não acho que seja interessante ficar fazendo um vídeo para cada atualização que venha a ser lançada, já que eu tenho todo esse papel de documentar, né? Igual se a gente voltar aqui no GitHub e voltar aqui na página anterior, eu sempre procuro fazer a documentação da classe, explicando as propriedades, os métodos, detalhando um por um. Então, assim, eu já venho fazendo esse trabalho já há algum tempo. Então, eu não acho que merece, que vale a pena ficar fazendo um vídeo para cada atualização. Então, com isso, na realidade, aí eu vou agradecer em especial o Giovanni Franco, que eu já fiz agradecimento anteriormente, mas foi uma solução de um vídeo dele que me veio essa ideia de criar uma verificação de versão. Ele vai dentro do GitHub e verifica se tem uma versão nova disponível. Então, você quer baixar a versão nova? Vai em Yes. Não quero continuar normal. Vai em Não. Ela executa normal. E como você vai entregar a solução para o seu cliente, e se você já tem o costume de usar essas variáveis condicionais, você sabe que é interessante ou apagá-la ou mudar o valor para 0, né? E aí você vai executá-la, ela já não vai fazer mais a verificação de versionamento. É uma estrutura de verificação de novas versões apenas para você, desenvolvedor, no momento do desenvolvimento da sua solução, usando essa classe dentro dos seus projetos. Certinho? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá. A última coisa que faltou, que é uma observação que eu preciso fazer, que é uma observação muito importante, tá? Eu vou criar aqui um formulário. Vou criar um botão. Esse botão eu vou chamar aquela função que está aqui dentro do módulo, testando o Progress Bar, certo? Bem, deixa eu aumentar aqui o tamanho do botão. Certo. Vou executar. Rodou legal. Beleza. Olha só o que aconteceu. Eu tive meus dois formulários apagados, tanto o formulário do Progress Bar como o formulário que eu criei, né? Então esse é um problema sério que precisa ser resolvido. E aí eu criei uma outra solução. Vou criar novamente, vou criar outro botão, vou disponibilizar ele aqui. E de novo, eu vou chamar a função. Beleza. Uma coisa que é interessante, se esse formulário, se esse código aqui estiver dentro do formulário, ou independente do que aconteça, existe uma outra propriedade que nós precisamos setar. Deixa eu fazer aqui. Ponto é igual userForm1. Por quê? Quando a gente faz essa função aqui, se você está usando de formulário, entre dois formulários, né, na realidade você está fazendo a extração utilizando um formulário,
existe uma função dentro da classe que ela vai buscar todas as progress bars, todos os formulários que foram criados pela própria classe. Porque antes de eu criar essa função, dava erro, eu ficava poluindo ali, eu já cheguei a ficar com quase 20 user forms aqui, fazendo teste e testando, e dava erro no meio, e o formulário era criado e ficava ali. Depois era criado um outro formulário, e assim ficava. Essa propriedade, quando nós criamos um formulário, deixa eu ver aqui, F4. Quando nós criamos um formulário em tempo de execução, não é possível mudar o codename. Do formulário não, a gente consegue mudar de outros elementos e tudo, mas do formulário, até onde eu vi, busquei, não é possível. Então ele sempre vem com o nome padrão de userform 1. Porém, se você já trabalha com o userform 1, ele vai vir com a sequência do userform 2, então não dá para usar esse codinome como padrão. Então, na realidade, o que eu faço? Eu uso uma tag para poder identificar. Só que por algum motivo ele não respeita muito essa regra da tag na hora de apagar. Então, a solução que eu encontrei foi de você cria o formulário, né? E você passa esse formulário para dentro do... Na verdade, o que eu tenho que fazer é setar uma instância. Você passa esse formulário para dentro da classe também. Dessa forma, ele vai criar o formulário 2, que é a barra de progresso, mas ele não vai apagar o formulário, certo? O seu formulário de execução. Então vamos lá. Sim, aqui outro problema, quando você usa essa função dentro do formulário. Ó, aqui tá vendo? Ó, ele já criou, já deu erro, ficou o formulário aqui. Ó. Então vamos lá. Esse formulário aqui, que é o seu formulário de execução do seu projeto, ele normalmente vem com uma propriedade, eu já falei isso anteriormente, chamada showModal. Ela vem ativa. O Progress Bar ele vem com essa propriedade showModal desabilitada. E se você quer ver a evolução da barra, né, que seria o objetivo principal da classe, eu não posso vir com essa propriedade modal ligada. Eu preciso desligá-la dentro da classe, dentro do formulário que é criado pela classe. Então, assim, se você for usar um formulário para poder chamar a classe, esse formulário também precisa estar com essa propriedade desabilitada. Então temos duas formas de fazer isso. Ou você vem aqui na própria propriedade e vem como false, e aí a partir disso ela já está desabilitada. Ou a forma que eu gosto de fazer normalmente é o que? Provavelmente sempre você vai ter um botão ou alguma coisa para poder chamar seu formulário. Então vamos dar um exemplo aqui de uma forma, né? Venho aqui, crio a forma, editando o texto, formulário, vou aumentar o tamanho, não, um pouco maior, certo? Botão direito, atribuir macro, eu não tenho nenhuma macro para chamar o formulário, então eu venho aqui em new e userform 1.show, e depois da propriedade show eu coloco esse parâmetro modulus. Com isso eu também abro o formulário e via comando, né, via código, eu desabilito aquela propriedade modal. Então, por exemplo, abri aqui, como que eu sei que essa propriedade modal está desabilitada? Eu consigo acessar as áreas da planilha mesmo com o formulário aberto. Isso mostra que o modal foi desabilitado. Então agora quando eu mando executar a barra de progresso, ele executa normal e o meu formulário continua aberto. Tá vendo? Eu fecho meu formulário e tá tudo normal. Eu não perdi meu formulário, né? De novo.
Muito bem. Tá, por que que esse daqui não tá pagando? Eu acredito que quando ele foi criado, ele já teve problema na execução e, tá vendo? A tag tá em branco. Ele não chegou nem a criar a tag, mas isso foi um erro pontual por causa dessa questão do modal. Então eu vou remover aqui o formulário. Então, é isso aí, gente. Tá vendo? Então, relembrando, se for usar essa classe através de um formulário, você precisa desabilitar a propriedade showModal. Para isso, você vem no formulário, dentro da sua caixa de propriedades aqui, na opção showModal, vem como false, ou se você não quiser fazer dessa forma, você pode vir aqui no seu script que abre e colocar o parâmetro VBModulus, que todas as duas formas irão desabilitar essa questão do showModal, permitindo com que você utilize o seu userFor, a Progress Bar junto do seu userFor do seu projeto sem nenhum tipo de restrição. Beleza? Muito bem, galera. Era isso que eu queria aí passar para vocês. Eu espero que o conteúdo seja legal. Eu espero que a classe seja uma classe útil aí para todos vocês que estão aí trabalhando com seus projetos, desenvolvendo e que vieram a sentir aí o peso, né, a perda de um recurso como o Progress Bar na época que a Microsoft lançou a versão 64 bits do Office, que foi lá em 2010, né, na versão 2010. E desde então, né, vários usuários aí passaram a ter esse problema de não conseguir utilizar certos controles e aí ficavam naquela, ou iam para o Office 32 bits e perdiam performance da própria ferramenta, né, do processador, porque você com uma máquina com processador 64 bits usando um software 32 bits, você não consegue aproveitar 100% do que o software tem a te oferecer e do que o seu hardware tem a oferecer. Então a ideia é realmente trazer alguns controles, algumas alternativas para os controles que a gente não consegue usar aí nas versões 64 bits. Agora, se você é um usuário que assina o Office 365, isso não é problema, é tranquilo, roda beleza, você não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Mas você é aquele cara, ou você trabalha numa empresa que vem comprando licenças e adquiriu aí o Office 64 bits e perdeu a funcionalidade de controles como o Progress Bar, essa é uma excelente alternativa que vem não apenas com a função de uma barra de progresso, mas com algumas coisas a mais para poder fazer com que seja mais atrativo, né? Que tenha realmente um diferencial. Beleza? Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo, tenham gostado do material. E se você gostou, deixa seu joinha, deixa seu like. Se você veio pela primeira vez aqui, achou o canal pela internet, pelo Google ou por indicação de alguém, gostou do conteúdo, se inscreve, dá o seu like, ativa aí o sininho para poder receber notificações de novos vídeos. A gente vai estar aí lançando vídeo de tempos em tempos. Eu estou tentando botar um programa aí de pelo menos uma vez na semana, mas realmente vem aparecendo outras demandas, acaba atrapalhando. Mas a gente vai chegar lá junto, não se preocupem. Galera, forte abraço, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelo tempo para poder assistir esse vídeo. Dúvidas, sugestões, eu estou aberto, né? O feedback de vocês é o mais importante para mim, porque através desses feedbacks eu vou melhorando a cada dia, vou tentando fazer algo diferente e um pouco melhor. Certinho? Galera, bom feriado, bom final de semana, fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima.